Olá, tudo bem? É um prazer estar de novo conversando com vocês sobre a arte e as manhas da liderança. De fato, é um privilégio, uma honra, de alguma forma estar ajudando, compartilhando, concordando, confessando, enfim, confrontando quando necessário, mas como é bom a gente estar juntos, trabalhando, servindo de alguma forma para o bem comum, principalmente para a honra e glória de Deus. E hoje eu queria estar compartilhando com vocês sobre o verbo contribuir. Contribuir é concorrer para uma obra comum, é cooperar, é participar inclusive financeiramente. E eu queria pensar nessa questão da contribuição, do partilhar, do compartilhar, do contribuir. E é muito importante, enquanto líder, que nós sejamos exemplos nessa questão. Como nós estamos envolvidos numa obra muito maior do que simplesmente estar liderando para ganhar recursos, para de alguma forma conseguir recursos, ou ganhar ou lucrar, o nosso interesse é o bem do outro, é abençoar o outro. Então, nada como o correto, certo, de que o líder seja exemplo na contribuição financeira, em estar participando financeiramente, tendo essa preocupação de contribuir, não simplesmente falar para que os outros façam, mas também contribuir. Eu lembro daquele querido homem de Deus chamado George Miller, que foi um instrumento de Deus para abençoar tantas crianças órfãs ali em Londres, e centenas de crianças. Ele criou esses orfanatos com um propósito de glorificar a Deus. Ele fez um pacto com Deus que ele não queria pedir dinheiro para ninguém. Simplesmente orava. E Deus abençoava com recursos, Deus abençoava com recursos. Quando ele faleceu, fizeram lá um histórico das contribuições e havia alguém desde o começo que fazia contribuição anônima. E quando ele faleceu, souberam que era ele que contribuía. É interessante que a gente fique pensando onde ele conseguiu dinheiro, onde ele conseguiu tanto dinheiro, porque na verdade ele só dependia de Deus, não pedia para ninguém. Mas ele era o primeiro a contribuir, Então nós precisamos ser exemplos nessa questão de participar financeiramente, sendo um modelo para os outros, não simplesmente falando aos outros para que façam, mas nós mesmos sermos exemplos e modelos de contribuição. Mas também eu queria pensar nessa questão de contribuição enquanto pessoa, não simplesmente enquanto você contribuir financeiramente. Você foi criado, você tem uma história, você tem uma personalidade, você tem algo diferente dos outros. Dos 7 bilhões de habitantes que nós temos nesse planeta, você é alguém diferente. Então, se Deus te escolheu, é para que você exerça sua liderança do jeito que você é, e você não precisa copiar, você não precisa imitar ninguém. E você não precisa clonar ninguém, seja você mesmo. Eu lembro de um jovem muito criativo. O rapaz era de uma criatividade, participei do acampamento. Eu lembro que na madrugada ele ficou a noite inteira. No acampamento havia uma siriema, ele ficou a noite inteira criando história daquela siriema. Eu lembro que lá pelas 5 horas da manhã acordei, ele estava contando história e o povo à volta dele dando risada. E ele fazia o casamento da siriema, ele fez o turismo na siriema, um camarada de muita criatividade. Anos depois encontrei-o. E aí eu fiquei triste porque ele se tornou um pastor. Talvez a pressão da formalidade fez com que ele ficasse engessado. Inclusive ele estava até internado, um colete, uma voz assim, possante, uma formalidade. E eu fiquei assim pensando, puxa, aquele moço era tão criativo, seria tão interessante ele ser ele e não pegar esses modelos de forma e de forma. Inclusive a Bíblia diz isso. Nós temos na Bíblia um profeta chamado Elias, que era tesbita. É de Tisbe, provavelmente, onde Elias nasceu e viveu. Tisbe é uma região lá de Gileade, uma região rústica, desértica. As pessoas que lá moravam eram violentos, eram rudes, não tinha muita diplomacia, pele queimada pelo sol. E se você pegar o ministério de Elias, você vai ver que ele era esse camarada, rude, não violento, mas rude, sem muita diplomacia, que confrontava. Foi um homem de Deus. Deus preparou Elias não só no momento do encontro com ele, mas a história cultural de Elias. Seja você mesmo na sua liderança, contribua, com certeza.
você estará abençoando pessoas com seu jeito, sua maneira. Não imite ninguém, seja você. Claro que a gente precisa aperfeiçoar, claro que a gente admira outros, mas com certeza você é singular e o seu jeitão, com certeza, de abençoar outras pessoas no exercício da sua liderança. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.